Então, ali há uma perda de credibilidade, essa perda de credibilidade vai custar caro, como eu estou dizendo ali. E o que a gente tem que ver, essa é a nossa grande dúvida, é a política fiscal, que eu vou falar em seguida, mas essa é a grande política, a grande dúvida. Quer dizer, a gente teve um pacote fiscal praticamente inócuo, né? Quer dizer, eu costumo dizer, é como se o governo tivesse marcado um dia para mostrar para a gente qual é o regime que ele vai fazer para perder peso, e no dia que você chega lá para descobrir qual é o regime, ele te recebe com um churrasco de costela gorda e cerveja. Quer dizer, houve uma ideia de que o ministro ia anunciar um pacote de contenção de gastos, e o que ele fez foi anunciar, principalmente, ele gastou 10% do tempo falando da contenção de gastos, e 90% do pronunciamento dele na televisão falando de uma redução de arrecadação, falando de dar isenção para quem ganha até R$5.000 de imposto de renda. E vocês entendem que isso é a maioria da população brasileira. Dizer que a gente vai dar isenção para quem ganha até 5 mil é dizer que mais da metade de quem hoje paga imposto de renda vai deixar de pagar, né? Pode ser muito bacana, mas não faz o menor sentido você tentar arrecadar sem cobrar da maior parte da população. Você pode graduar e cobrar mais de alguns e menos de outros. Mas isentar completamente a maior parte da população brasileira de pagar imposto de renda, né? O fato é que a maior parte da população brasileira ganha pouco. Não estou dizendo que R$5.000 é muito, tá certo? É difícil viver com R$5.000. Mas essa é a realidade da maior parte da população brasileira e é a realidade que a gente tem que viver com ela. Então, a pergunta é, vai existir, o fiscal vai ajudar, o ministro vai ter um segundo pacote? Eu acho que essa é uma pergunta importante. Se eu tiver certo que o cenário vai se deteriorar ao longo do tempo, o cenário econômico vai se deteriorar ao longo do tempo, o governo vai abrir os olhos e se dar conta que o cenário está deteriorando e vai tentar fazer alguma coisa, ou ele vai simplesmente dobrar a aposta e dizer, não, isso aí é culpa dos especuladores, isso aí, vamos botar a polícia para pegar, como era na época lá do congelamento de preços, né? Que era tudo culpa do sujeito que subia lá o preço, tinha que botar a Sunab, tinha época que tinha a Sunab, tinha um conselho interministerial de preços para controlar preços. Eu já vi gente dizendo que tem que controlar o câmbio agora. É a mesma coisa, né? O Banco Central não está conseguindo. Vocês vejam que ele já fez vários leilões de câmbio e o leilão não acontece, não funciona. A pessoa compra, né, e o dólar continua subindo. A gente precisa fazer um controle fiscal, porque o que a gente tem hoje, e ali é o meu outro comentário, é uma política fiscal frouxa e uma política monetária apertada. Essa é a opção do governo. Foi tocar pau na máquina e aumentar o gasto público, com isso a inflação sobe, de outro lado ele bota a carga em cima do Banco Central para manter o juro alto e controlar o crédito e puxar a inflação para baixo. É como um indivíduo que dirige um automóvel com um pé no acelerador e o outro pé no freio. Então o pé fiscal está no acelerador e o pé monetário está no freio, né? Claramente é uma política meio esquizofrênica, né? E que está gerando problemas graves do ponto de vista de confiança, né? Eu digo para vocês, não é só a Selic que está subindo. Toda a estrutura de juros da dívida pública, porque vocês entendem, a Selic é só para esse mês, o mês que vem, cada mês a Selic muda. Mas eu botei ali um exemplo. Tem um título, que são as notas do Tesouro Nacional da série B, as NTN-Bs, e eu peguei uma delas para 2035, tá? Ou seja, você comprar um papel desses, é um papel onde você está emprestando dinheiro para o governo em 2025 para receber de volta o dinheiro em 2035. Você está emprestando por 10 anos. Mesmo esse papel, a NTN-B, está pagando atualmente a variação do IPCA mais 7%. Vocês entendem? 7% por 10 anos, você dobra em termos reais a tua aplicação. Não, isso é impossível de ser mantido por 10 anos. Tá certo? Isso gera quebra, né? Nós estamos voltando para patamares de juros de longo prazo similares àqueles que a gente teve na época lá do governo Dilma.
Então, nós estamos numa situação onde não estamos mais no sinal amarelo do ponto de vista fiscal, nós estamos no sinal vermelho, né, do ponto de vista fiscal. Então, deixa eu falar um pouco mais do fiscal, eu já comecei. O principal problema é que, como a gente não para de gastar, a relação dívida-PIB voltou a subir. Eu separei o gráfico ali mostra para a gente a relação entre a dívida e o PIB. Você pensar num indivíduo, é o quanto ele deve versus o que ele recebe por ano, né? O tamanho da dívida dele versus o salário anual dele. Que é isso, o PIB é como se fosse a geração de riquezas no ano, e de outro lado a gente tem o estoque de dívida pública.